Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Tasto, sou médico, estamos aqui no canal Faça Saúde, não faça doença. Seja bem-vindo, compartilhe a nossa ideia e se inscreva deixando o seu like para que possamos divulgar esse vídeo para muitas pessoas que serão útil. E hoje nós vamos falar de um assunto relacionado à memória, né, que está principalmente nessa época de Covid. Eu tenho atendido muitos pacientes que vêm com um relato de perda de memória. Atendi até um tempo atrás um juiz de direito, onde ele fala, poxa, eu não consigo mais trabalhar, porque eu começo a ler o processo, e no meio do processo eu não lembro mais que eu li no começo, né? E ainda nós estamos estudando, tentando entender o que está acontecendo. Eu mesmo tive Covid, né? E fiquei com um lapso de memória imediata. Eu vou, por exemplo, estou fazendo um café, aí eu vou pegar o coador. Aí eu abro um armário e falo, vixe, que eu vim pegar aqui? Aí eu fecho, volto, putz, o coador. E aí eu estou tratando já, né, com alguns suplementos, algumas vitaminas, e hoje nós vamos ver, né, quais são as vitaminas relacionadas à memória. Esse tema memória ele é muito complexa, não é? Tem vários nutrientes, tem várias vitaminas. Eu vou falar de um eixo principal para nós entendermos a importância dessas vitaminas que vão ser citadas hoje aqui. E também entender como suplementar, quando suplementar, por que suplementar e a dose. Não é assim, poxa, o Tasso falou que essas vitaminas me ajudam na memória, então eu vou tomar. Mas será que você tem deficiência dessas vitaminas? Porque isso é dosado, não é? E entender o mecanismo que elas agem com relação à memória aqui. Então, deixa eu só colocar aqui o nosso PowerPoint, né? Está aqui. Então, quais vitaminas têm relação com a nossa memória? Quais são elas, né? Vamos entender um pouquinho com relação à memória, que é uma capacidade de adquirir, de armazenar e de recuperar dados, informações. Então, eu vejo algo, eu fixo algo e depois eu retorno, eu busco no meu arquivo mental. Aí você pode ter arquivos de fácil acesso, médio e acessos mais profundos e até o inconsciente, que interfere no consciente, mas às vezes você não tem acesso a essas informações. Então, é bem complexo. E o principal fato para a gente focar em algo de memória, para buscar isso no arquivo, é a atenção. E como que nós estamos hoje? Muitas vezes desatentos. Nós estamos aqui conversando com a pessoa, nós estamos aqui lendo um WhatsApp, alguém está mandando uma mensagem, eu tenho que enviar um e-mail. Então, no final, você faz 2, 3, 4 coisas e não foca naquilo. Então, você até esquece. Às vezes, quantas vezes você pagou uma conta, você está vendo uma aula, você está pagando uma conta aqui de telefone, aí no outro dia você fala assim, será que eu paguei a conta ou não? Porque já a gente sabe que o cérebro não consegue focar em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. É uma coisa de cada vez. Por isso, quando você está estudando, você tem que focar naquilo que você faz. Não é? E hoje nós estamos bombardeados de informações, principalmente quem trabalha com o WhatsApp, já chega de manhã, você tem 70, 80 WhatsApps para responder, e esse estresse vai afetar a nossa memória aqui, interferindo principalmente no nosso sono. Então, se tem um sono tranquilo, refazedor e relaxador, é fundamental para a memória. Um outro fato que eu queria levantar aqui é com relação a essas bactérias intestinais. Nós temos que ter mais ou menos 85% de bactérias boas e 15% de bactérias ruins no nosso intestino. E elas vivem em simbiose. Conforme a nossa alimentação, a gente muda essa porcentagem e leva a uma disbiose, né? E quando você tem a LPS, que é a membrana lipopolissacarídeos, ela passa a barreira hematoencefálica. Então, essas bactérias produzem toxinas que passam e vai afetar o nosso cérebro. A doença de Alzheimer, por exemplo, está até muito relacionada. Hoje está falando Alzheimer, uma nova nomenclatura, diabetes tipo 3, né? Mas esse é um outro assunto, só para a gente entender que como o nosso intestino forma na memória. Lá no intestino também é relacionado à serotonina. E a serotonina vai dar o quê? Melatonina. Se eu não tiver uma boa serotonina, eu não tenho melatonina e eu não tenho um bom sono. Se eu não tenho um bom sono, logicamente, no outro dia eu não dormi, eu estou fadigado, olha, eu estou caindo. Né? E aí, o que acontece? Eu perco minha capacidade de fixação das coisas, eu perco a minha memória. Então, você vê como que é
fatores correlacionados que, às vezes, uma deficiência de memória tem a ver, às vezes, com o intestino. E hoje a gente sabe que o COVID eu estou atendendo muito pacientes com lapsos de memória, e a gente tem que entrar com fórmulas, suplementos, para tentar ativar alguns fatores ou dar substratos para esse cérebro reativar a memória dele. Esse termo nootrófico é quando a gente usa qualquer remédio ou suplemento que supostamente vem desempenhar um fator cognitivo no ser humano. Então, nootrópico é quando você prescreve algo que vai correlacionar essa parte cognitiva. Então, são substâncias que vão melhorar essas funções de memória, criatividade, motivação aqui. Embora ainda muitos estudos está sendo realizado e saindo diariamente, e isso vem mudando bastante esse entendimento aqui. Da primeira vitamina que eu queria falar é a cobalamina, que é a vitamina B12. Isso aqui nós dosamos em exames de sangue, tá? Qual que é a dosagem no exame de sangue? A cianocobalamina. Então, nós temos a cianocobalamina, a hidroxicobalamina, a metilcobalamina e a adenosylcobalamina. Por exemplo, num queimado, você usa a hidroxicobalamina. A forma ativa, hoje nós temos a metil e a adenosil, só que a adenosil não tem no Brasil. Então, é a metil que eu utilizo no consultório para repor vitamina B12 nesses pacientes. Então, a forma ativa da cianocobalamina, que é medida no sangue, é metilcobalamina, tá? E quanto que é o valor ideal? Porque nós pegamos assim, vitamina B12, valor de referência de 200 a 800. 200 é quem está muito ruim, 800 é quem está suplementando. Então, você querer levar esses valores de referência como algo normal, então quem tem 800 está normal, quem tem 200, 250 também está normal. Não é assim. Hoje a gente espera uma vitamina B12 no mínimo de 600. A gente tem que trabalhar com o quartil superior, né? Principalmente em atletas, principalmente em pacientes que fazem cirurgias bariátricas. Você não pode manter uma vitamina B12 em torno de 250, 300. Você tem que manter acima de 600. E qual que é a forma de administração? Porque ela depende do fator intrínseco para ser absorvido, né? A vitamina B12. Então, por exemplo, como eu dependo desse fator intrínseco e o uso de prazóis, omeprazol, pantoprazol, né, esomeprazol, esses remédios para estômagos, diminui a absorção de vitamina B12. Porque quando ela se liga no fator intrínseco, e ela é chamada de fator extrínseco, então o fator extrínseco e intrínseco se liga e vai dar absorção lá no ilho da vitamina. Se eu tenho um problema gástrico, eu tenho diminuição. Se eu fiz uma gastrectomia, se eu fiz uma bariátrica, eu tenho que repor B12. Como que eu vou repor? Ou via sublingual, que é a metilcobalamina, ou via injetável. Eu utilizo muito a via sublingual, acho ela excelente. A minha vitamina B12, anos atrás, ela era muito baixa, antes de começar a estudar, principalmente a medicina integrativa dentro da medicina esportiva. A minha era 300, hoje a minha está em 900 a 1000. Está excelente, tá bom. Por que é importante, então, essa vitamina B12 para a memória? Porque a vitamina B12 ela vai ativar a vitamina B9. A vitamina B9 ela sofre a ação de uma enzima, metiltetrahidrofolato, e vai se transformar em metilfolato. E o metilfolato vai pegar a homocisteína e fazer a metilação, porque a homocisteína é tóxica. E a homocisteína a gente dosa, eu peço todo paciente que entra no consultório, eu peço vitamina B12, eu peço homocisteína, tá? Só que a gente tem que entender que essa enzima é modulada pela vitamina B12. Porém, ficar atento a um detalhe: 18 a 20% das pessoas não tem essa enzima funcionante. Então, não transforma a vitamina B9, o ácido fólico, em folato. Então, você não tem uma ação de metilação, fica comprometida e vai, ao tempo, pode levar a Alzheimer, diminuição de óxido nítrico, aumento de infarto, aumento de AVC, aumento de câncer aqui. Então, eu, por exemplo, eu sei que eu não tenho, porque eu fiz um teste de DNA, eu não tenho essa enzima, eu tenho deficiência dessa enzima, eu estou nesses 18% aí. Então, o que eu faço? Eu tomo metilfolato, eu não tomo ácido fólico. Se eu tomar ácido fólico, eu não vou ter essa conversão. Eu estou tomando um ácido, vai ser prejudicial para mim. Tá? Então, seria esse mecanismo aqui. Ó. A metionina, quando faz a metilação, ela perde um CH3, que é a metil, e vai dar homocisteína, que é tóxica. Essa homocisteína ela tem que fazer o quê? Uma ressíntese para a metionina. E quem entra nessa ressíntese? Vitamina B6,
Piridoxina, vitamina B9, ácido fólico e a cobalamina, tá? E essa conversão da vitamina B9 em folato é dado para aquela enzima que vai participar dessa ressíntese. Então, tem que ficar atento primeiro se o paciente, às vezes, não tem uma deficiência dessa enzima aqui. E essa homocisteína que eu falei que eu peço de rotina, o valor dela, esquece o valor de referência, o valor dela tem que estar menor que 10, entre 8 e 10, menor que isso. Ou seja, está tendo uma boa metilação. Metilação é o quê? Um reparo de DNA. Se eu tenho uma deficiência de reparo de DNA, eu vou ter o quê? Câncer. Se eu tenho um aumento de homocisteína, eu vou ter o quê? Uma diminuição da cisteína. E a cisteína faz o quê? Ela vai fazer a glutationa, que é um sistema de antioxidação. Então, nós temos 3 sistemas de antioxidação. Glutationa é uma. E a glutationa vem aqui da cisteína. Então, se eu tenho esse alto, eu tenho alterações da quê? Antioxidação. Então, estou produzindo radicais livres. A gente produz em todo o metabolismo 1 a 2% de radicais livres. Isso vai acumulando. Então, isso vai ocorrer o quê? Lesões celulares. Então, vai aumentar demência, igual está aqui, Alzheimer, altera óxido nítrico, que vai levar a aumento de infartos e AVC, tá? E a diversos outros tipos de cânceres também. Como nós estamos falando de memória, eu estou falando de demência aqui. Então, é importante a gente dosar essas vitaminas nos pacientes, principalmente em pacientes atletas. É muito comum que o atleta ele tem um desgaste físico e ele precisa de reparação, ele precisa de metilação, porque toda hora ele está quebrando e reconstruindo células. E é muito comum você pegar atletas com homocisteína elevada. Aí você tem que reparar, entrar com essas vitaminas de complexo B, que é a B6, são vitaminas hidrossolúveis, a B9 e a B12, tá? E a colina? A colina, então, é um cation orgânico, ela é um nutriente que é essencial para esse complexo B, tá? E ela é estocada como fosfatidilcolina, né? A fosfatidilcolina, ela está na membrana celular. Então, nós temos a membrana, aqui você tem lipídios ali, né? E o principal, fosfolípidos para o cérebro. Então, a colina, que vai dar a metiltidilcolina, ela participa da membrana e na membrana cerebral. Então, ela libera a acetilcolina e a dopamina. Então, olha, é importante, às vezes você tem que repor no paciente, quando eu vou passar fórmulas para melhorar a memória, eu entro com colina. Tá? A L-carnitina ela vai ajudar a potencializar, mas lembrar que a L-carnitina não passa a barreira hematoencefálica, né? Então ela vai entrar num outro tipo de metabolismo aqui, e hoje nós estamos falando de memória. Uma outra vitamina, a vitamina B1, a tiamina, que ela foi descoberta no século anterior, né, isolada aqui em 1926, ela tem alguns alimentos integrais que têm a tiamina. Normalmente, o que eu faço? Eu reponho. Isso aqui é dosado, dá para se dosar e você vê como que está a vitamina desse paciente para a gente entender. Então, qual nootrópicos, que são substâncias e suplementos ou remédios que vão participar da melhora cognitiva do paciente, esse é o termo nootrópico, por isso que eu coloquei a definição lá atrás, que a gente deve prescrever, tá? B9, B12 e ômega 3. O ômega 3, praticamente todo paciente que eu atendo, eu suplemento com ômega 3, porque a nossa dieta hoje está lotada de ômega 6, que é inflamatório. O ômega 3 é anti-inflamatório, que vai ajudar na membrana, vai ajudar no cérebro. Conforme deficiência de vitamina B1, você repõe. Conforme deficiência de vitamina B6, vai depender de cada paciente. Mas se nós não tivermos essas vitaminas, esses suplementos, como que eu vou fazer o meu cérebro funcionar? Eu, pós-Covid, eu estou tomando essas vitaminas. Eu estou tomando metilfolato, que seria a B9, né? A B9 é o ácido fólico. Eu estou tomando complexo B. Eu estou tomando a B12, minha, apesar de estar alta, eu estou repondo. E estou tomando mais algumas substâncias para melhorar a minha mitocôndria, para melhorar essa parte cognitiva, e tem melhorado bastante. Isso é lento, vai se melhorando a cada dia. Tá bom, gente? Mais uma vez, muito obrigado. Deixe o seu like. Não se esqueça, faça saúde, não faça doença. Cuide de você. Envelhecer, nós vamos acontecer de forma natural. Mas ficar velho é uma opção só quem quer. Então, se cuida aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.